Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos elevar o nosso coração diante do Senhor nesse momento, dar graças, bendizer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma manhã de domingo, poder estar reunidos na Sua presença para louvar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, para aprender um pouco mais da Sua palavra. E hoje é um domingo especial, é domingo de ceia do Senhor, então, além de ouvirmos a palavra, nós vamos ter a oportunidade de termos uma comunhão mais profunda, mais pessoal com o nosso Senhor a partir e através da ceia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir uma bênção do Senhor para essa manhã, pedir a orientação, pedir a direção do Espírito Santo para aquilo que nós vamos compartilhar com você hoje. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar, glorificar e bendizer o Teu nome pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma manhã de domingo, poder estar reunidos na Tua presença para louvar, para glorificar, para bendizer, para exaltar aquele que vive e que reina para sempre. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã manifestar as Suas misericórdias em nosso favor. Nós estamos aqui nesta hora, unidos em torno da Tua palavra. Nós estamos aqui nesta hora, Senhor, abertos à orientação, à direção do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa usar a palavra que vai ser ministrada nesta manhã para falar profundamente aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus vivo, direcionar-nos, guiar-nos, conduzir-nos na Tua palavra de tal forma que todos nós sejamos edificados pela exposição da Tua verdade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua nos direcionando, continua, Pai Celestial, nos orientando, nos dando livramento e vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa manhã. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Há 15 dias atrás eu estive com vocês aqui na manhã de domingo. Nós estivemos aí participando do Seminário da Família, que foi uma bênção. E no Seminário da Família eu tratei do primeiro livro, desse novo bloco de livros que nós estamos estudando, que nós conhecemos aqui no Antigo Testamento como os livros poéticos. Então nós conversamos no último encontro que eu estive com vocês, no livro de Jó. Eu não tratei exatamente sobre a temática central ou principal do livro de Jó, que é a resposta à pergunta por que o justo sofre, mas eu tratei de uma temática extremamente relevante naquele livro, que foi exatamente o valor, a importância do pai, da figura do pai como sacerdote da família, já que nós estávamos tratando de família. Então, hoje a gente continua, hoje eu vou dar seguimento à nossa sequência, já tratamos Jó, então hoje a gente vai fazer a leitura em um dos Salmos e vai conversar um pouquinho a respeito desse livro, que é extremamente importante para a nossa edificação e extremamente importante também no processo de revelação da Palavra de Deus. Eu quero fazer a leitura do Salmo para a gente começar e depois eu vou conversar um pouquinho a respeito dele, para que a gente compreenda melhor o valor desse material aqui nas Escrituras. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 1. A gente vai eleger o Salmo 1 como o Salmo para a nossa reflexão desse bloco de livros como um todo, que a gente conhece como Salmos. E eu escolhi o Salmo 1, são 150 Salmos, então eu poderia ter escolhido qualquer um dos 150 para a nossa reflexão nessa manhã, mas eu escolhi o Salmo 1 para usar como referência para a nossa mensagem, porque ele não é apenas o primeiro dos 150 salmos que aparecem nesse livro, mas ele foi colocado aqui de forma estratégica, para servir como uma espécie de porta que se abre para todo o livro dos Salmos. Quando uma pessoa escreve um livro, geralmente ele coloca uma introdução, e muitas vezes, antes do autor registrar a sua introdução, uma pessoa vem e coloca um prefácio, uma pessoa vem e faz uma apresentação do livro, dizendo o que a gente vai encontrar nele. Geralmente, a introdução do livro conta, o autor fala o que o livro apresenta,
E o prefácio conta isso, dá uma ideia geral daquilo que a pessoa, que o leitor vai encontrar no livro. Então, eu poderia dizer que o Salmo 1 ele é uma espécie de introdução, uma espécie de prefácio a todo o livro dos Salmos, a todos os outros 149 versículos que aparecem por aí. Então, é um capítulo pequeno, um capítulo bem conhecido de todos nós, mas um capítulo cheio de significados, um capítulo que abre portas, se a gente compreende o sentido, a razão de ele estar aqui nesse espaço, à medida que nós formos lendo os outros salmos, 2, 3, 4, 5, até o último dos salmos, a gente vai compreender com clareza qual foi a intenção da pessoa que organizou esse material aqui para deixar como herança para todos nós. Então, vamos lá. Salmo 1, eu quero ler com vocês esses versículos, são poucos versículos, 6 versículos apenas. Então, vamos lá. Salmo 1, a partir do verso 1 a seguir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o trecho, é o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão nessa manhã. Eu preciso retomar alguns conceitos importantes que a gente compartilhou de forma muito breve com vocês. Quando eu fiz a exposição do livro de Jó, eu disse que esses livros que nós conhecemos como livros poéticos do Antigo Testamento, eles, na verdade, são uma composição mista daquilo que a gente chamaria de sabedoria, ou livros de sabedoria, livros sapienciais, como foi, por exemplo, o caso de Jó, como é o caso de Provérbios, livros sapienciais ou livros de sabedoria, são livros que tratam de questões práticas da vida, como é que a pessoa encontra a felicidade, como a pessoa encontra sucesso, conselhos para a pessoa se tornar uma pessoa bem-sucedida, ou então eles tratam de situações que a gente chamaria hoje de crises existenciais, né? Qual que é o sentido da vida, qual é o sentido da morte, por que que a pessoa que é justa sofre, por que que o ímpio prospera. Então, existem essas questões existenciais que, à medida que a gente vive, nós vamos nos deparando com elas e muitas vezes ficamos sem respostas para muitos desses dilemas. E esse bloco de livros chamados de livros de sabedoria, os livros sapienciais, que estão aqui entre os que nós conhecemos como poéticos, eles tratam exatamente a respeito disso. Então, Jó, por exemplo, vai falar do sentido do sofrimento para o justo, não é? Por que que um justo sofre? Ele vai tentar dar respostas a essa questão, a essa pergunta, a partir do próprio sofrimento do personagem principal do livro, que é Jó. A gente tem, por exemplo, Provérbios. Provérbios vai tratar de pequenos ditos com o propósito, com a finalidade de ensinar, eu vou usar essa expressão aqui, o caminho do sucesso, para quem quer viver uma vida, quer passar por obstáculos, por dificuldades, mas quer ser bem-sucedido na vida. Então, Provérbios é uma série de pequenos ditados, de pequenos conselhos que são dados com o propósito, com a finalidade de ajudar, de orientar, de incentivar a pessoa a direcionar bem os seus passos para buscar a felicidade. E a gente tem um outro livro que faz parte desse bloco dos livros de sabedoria, ou dos sapienciais, que é o livro de Eclesiastes. Enquanto que Jó vai falar do sofrimento do justo, vai tentar explicar por que é que um justo sofre, no caso de Eclesiastes, a gente vai ver as grandes perguntas, as grandes questões da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da morte? Qual é, efetivamente, não é, o valor de se continuar vivendo, qual deveria ser a real, a verdadeira motivação para alguém continuar vivendo, quando a gente encara a vida assim com muita realidade, a gente percebe, como o próprio escritor de Eclesiastes vai dizer, que é só sofrimento, não é? Então, é dia e noite trabalhando e
passando por dificuldades, por tribulações, e a vida vai passar, e a gente vai envelhecer, e o fim de todos nós é a morte, e até que a morte chegue, é uma série de intempéries que a gente vai ter que vivenciar, que a gente vai ter que enfrentar durante a vida. Então, a grande pergunta que o escritor de Eclesiastes vai tentar responder é exatamente essa: qual é o real sentido da vida? Qual é o real sentido da nossa existência? Será que a vida tem algum sentido? Será que a vida tem alguma razão? Será que a vida ela tem algum significado real? E Eclesiastes, a partir da experiência da pessoa que faz o registro do material do livro, ele vai mostrar experiências, frustrações, decepções, crises existenciais que o autor vivencia, até ele chegar à conclusão que a vida realmente ela tem sentido, tem significado, mas só tem sentido e significado quando o temor do Senhor se torna a chave mestra para conduzi-la, para guiá-la. Então, esses são os chamados livros de sabedoria, que estão nesse bloco que a gente conhece como livros poéticos. E, além dos livros de sabedoria, nós temos 2 livros que, de fato, são poéticos, ou que são considerados como cânticos aqui no Antigo Testamento, que é o livro dos Salmos e o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Então, Salmos e Cantares, eles realmente são poéticos, são poesia, eles realmente são escritos para serem cantados. O propósito, o objetivo desses livros é exatamente expressar a experiência de comunhão, de relacionamento com Deus, que o autor ou que os seus diferentes autores têm a partir de uma linguagem poética. No nosso caso aqui, o livro dos Salmos, e é ele que nos interessa, é nele que nós vamos focar a nossa atenção. O livro dos Salmos é uma produção milenar. Hoje a gente tem 150 capítulos organizados aí, e essa ordem desses salmos ela é dada com um propósito. Quem juntou todo esse material e colocou na ordem que nós temos hoje, ele tinha um propósito, a pessoa tinha uma intenção em fazer isso. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente sabe que o material que está produzido aqui é fruto da inspiração. O Espírito Santo agiu sobre a vida do autor, enquanto ele registrou essas falas, essas palavras, e depois elas foram juntadas, organizadas e colocadas aí no nosso texto sagrado. Mas o livro do Salmo, diferente de outros livros, que começam e terminam, a pessoa começa a história de Samuel, termina lá em Davi, começa a história de Davi, termina lá no livro dos Reis. As histórias que nós até aqui já trabalhamos, a vida de Jó, começa o sofrimento de Jó, termina com o sucesso dele. Todos os livros que nós já estudamos até agora são livros que têm começo e fim, e a lógica do livro, ela segue um determinado momento da história. Agora, os salmos, eles são singulares na escritura, porque eles refletem uma literatura poética, que é produzida num período de mais de 1000 anos. Por exemplo, um dos autores mais antigos, e talvez o autor mais antigo de um salmo que nós temos registrado aqui nesse livro, seja Moisés. O Salmo 90, não sei se você já prestou atenção nesse detalhe, se não prestou atenção, depois volta lá, você vai perceber isso com bastante clareza. O Salmo 90, por exemplo, é um salmo de Moisés. Moisés é o escritor, existem, apesar de o texto original não colocar lá o nome do autor, mas existem registros milenares que dão a Moisés a autoria deste salmo. Então, o Salmo 90 é um salmo de Moisés. Além de Moisés, nós temos inúmeros outros autores. Nós temos o principal dos autores dos salmos, que é Davi. Davi escreveu pelo menos 73 salmos que são identificados com o seu nome. A gente tem, por exemplo, Salomão, filho de Davi, que escreveu 2 salmos. A gente tem Asaf, que escreveu 12 salmos. A gente tem os filhos de Coré, que também escreveram um bocado de salmos. Então, tem muitos autores, muitas pessoas em diferentes momentos da história escreveram salmos, registraram de forma poética aquilo que nós temos juntados aqui num único volume, até que finalmente, lá no momento em que os textos sagrados estão sendo organizados, alguém juntou todo esse material, organizou todo esse material e colocou isso aí na forma de um livro, como nós o temos hoje. Então, os salmos ou a poesia é tão antiga quanto a própria prosa. O primeiro estilo que a gente tem de produção escrita no Antigo Testamento é o estilo de prosa, é aquele texto que vai discorrendo, que vai contando a história, que é o que caracteriza a maior parte dos livros do Antigo Testamento.
mas depois da prosa, o segundo estilo mais utilizado no Antigo Testamento para registrar verdades a respeito de Deus é exatamente a poesia. Então, apesar dos Salmos conterem poesia, esses 150 capítulos de Salmo, eles serem, na verdade, poesia hebraica, a poesia não está restrita apenas a eles. A gente tem o Cântico de Moisés, a gente tem o Cântico de Miriam, por exemplo. São louvores a Deus que são dados de forma poética, celebrando momentos de livramento da história do povo de Israel. Então a poesia, ela perpassa, a poesia ela está espalhada por todo o Antigo Testamento, mas o livro dos Salmos, ele se caracteriza exatamente por isso. Se caracteriza exatamente por ser composto de um material que é produzido na história do povo de Israel, que é produzido pelo menos por um período de uns 1000 anos. Então, esse material vai sendo produzido e vai sendo guardado, vai sendo transmitido de geração para geração, até que, num dado momento, esse material todo ele é juntado, esse material todo é organizado, e aí sim a gente tem esse volume extraordinário que é o livro dos Salmos. Além disso, Salmos tem uma peculiaridade que a gente não encontra em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Quando a gente pensa nos livros dessa primeira parte da revelação de Deus, a gente assume que a Bíblia é a palavra de Deus, e toda vez que a gente diz isso, a Bíblia é a palavra de Deus, a gente pensa sempre o seguinte: se a Bíblia é a palavra de Deus, isso significa dizer que Deus disse algo para alguém, alguém registrou esse algo que Deus disse, e é por causa disso que ela é a palavra de Deus para nós. Não é esse o raciocínio? Se eu digo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, raciocínio lógico é esse. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus porque Deus compartilhou a palavra dele, Deus falou com alguém, e essa pessoa com quem Deus falou, ela fez o registro dessa verdade. Agora, uma característica singular do livro dos Salmos é que, diferente dessa dinâmica que eu acabei de compartilhar com vocês aqui, o livro dos Salmos ele segue um caminho oposto. O livro dos Salmos não é o registro de falas de Deus a pessoas, não é o registro da voz de Deus, da fala de Deus para pessoas que é registrado. O livro dos Salmos, ao contrário, ele é o registro da fala de pessoas para Deus. Salmos não registra o que Deus disse para alguém para ele escrever. Salmos registra a fala, a expressão, o dito de pessoas que se direcionaram a Deus, que se dirigiram a Deus. Em momento nenhum nos Salmos você vai ouvir assim diz o Senhor para alguém. Mas o tempo todo nos Salmos você vai ver alguém se dirigindo a Deus, alguém falando a Deus através de oração, falando a Deus, dando louvores a Ele, falando a Deus, apresentando as suas queixas, falando a Deus, dando a Ele louvores por causa da criação, por causa dos atos majestosos dEle. Então isso é singular no caso dos Salmos. Os Salmos, eles não registram o que Deus fala para pessoas, mas registram o que as pessoas dizem a respeito de Deus. E aí você poderia me perguntar, mas se os Salmos, eles escrevem ou eles registram as falas que pessoas direcionaram para Deus, como é que a gente pode assumir que Salmos é palavra de Deus para nós? Nós podemos assumir isso porque essas falas de pessoas para Deus, que são registradas no livro dos Salmos, elas não são falas produzidas simplesmente pela reflexão que alguém faz, pelo achismo de alguém, pela análise que alguém faz de uma determinada situação, mas elas são falas que expressam de forma poética e cantada a fé, as experiências emocionais, as experiências existenciais das pessoas. Em outras palavras, elas são palavras que expressam da forma mais prática, da forma mais concreta possível, o significado do real relacionamento com Deus.
Eu poderia dizer, isso é só uma ilustração, que enquanto os outros textos da Escritura são produções teológicas, são reflexões teológicas que se fazem a respeito de Deus, o livro dos Salmos, diferente disso, ele é a prática, ele é a vida de relacionamento com Deus apresentada de forma nua e crua. O livro dos Salmos é um livro movido por emoções. Aqui a gente tem os registros das emoções mais profundas, das experiências mais extraordinárias que homens e mulheres de Deus tiveram com Ele no decorrer da história da revelação. Essas experiências marcaram de forma tão profunda as pessoas que as tiveram, que quando essas pessoas registram as suas experiências, a maneira com que elas perceberam Deus, a maneira com que elas se relacionaram com Deus, a maneira com que Deus agiu em relação a elas, a maneira com que elas esperavam a intervenção de Deus, a maneira com que elas enxergavam o cuidado de Deus. A partir do momento que elas registram isso, esses registros se tornam palavra de Deus para nós no sentido de inspirar-nos, no sentido de levar-nos à compreensão que a nossa fé em Deus, ela não é simplesmente baseada na competência, na capacidade que a gente tem de compreender, de entender e de aceitar determinados conceitos. O propósito dos Salmos é ensinar para a gente que a nossa fé em Deus ela é baseada na experiência. A nossa fé em Deus é baseada na vivência. A nossa fé em Deus é baseada no relacionamento com Deus. E nada melhor do que os Salmos para mostrar para a gente que na nossa relação com Deus a gente precisa ser honesto. O salmista não tem vergonha de chegar diante de Deus e de reclamar, de dizer que está frustrado, que está infeliz, que está insatisfeito, que está em pecado, que não entende os desígnios de Deus, que está chateado porque o inimigo dele prospera e ele está caminhando com Deus e vive lá em frustração, em angústia, em sofrimento. Então, os salmos, eles carregam consigo essa peculiaridade, essa particularidade. Eles trazem aí o registro dessas experiências, dessas vivências. Ele é uma declaração de fé, mas não uma declaração de fé em perspectiva teológica, escrita com a finalidade de convencer alguém de alguma coisa. Mas ele é uma declaração de fé expressa através das emoções. A intenção de quem produz cada salmo é mostrar isso. Deus é muito mais do que um conceito teológico, Deus é muito mais do que uma ideia racional. A palavra de Deus e a vontade de Deus são muito mais do que princípios, regras, leis e preceitos que a gente precisa obedecer. É muito mais do que isso. A caminhada com Deus, ela precisa necessariamente ser marcada por vivência, por experiência. Ela necessariamente precisa perpassar as nossas emoções. E é isso que a gente percebe do primeiro salmo até o último livro dos Salmos. Todos eles são encharcados, eu vou usar essa expressão aqui, da emoção das pessoas que produzem, das pessoas que escrevem. Por isso que o livro dos Salmos, diferente daquilo que a gente faz, simplesmente lê como se fosse um outro livro qualquer da Bíblia e prega como se nós estivéssemos pregando em qualquer outro livro das Escrituras. O livro dos Salmos, na tradição judaica, até hoje é o livro de cântico deles. A gente antigamente tinha inário nas igrejas, né? Tinha o cantor cristão, tinha a harpa cristã, e esses inários eram aqueles que direcionavam a comunidade durante os louvores. Então era comum, até algumas décadas atrás, as igrejas elas direcionarem a liturgia a partir dos inários. Aquilo que uma harpa cristã, que um cantor cristão representou por muito tempo para as igrejas cristãs, é aquilo que o livro dos Salmos representa hoje para os judeus. E o que a gente tem nisso, na harpa cristã, no cantor cristão? Nós não temos lá a expressão poética da vivência, da experiência de alguém que conheceu a Deus e que foi transformado por Ele, que dá ali o seu testemunho. Quem não conhece o hino 15 da harpa cristã, não é? Ó quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E aí o hino vai contando para a gente a experiência que o autor teve. Em dado momento, Deus dos céus enviou Jesus, e lá na cruz os pecados dessa pessoa foram levados, foram carregados.
O que a pessoa faz ali? Ele está contando de forma poética a alegria, a satisfação, o prazer que ele tem em saber que lá na cruz Jesus levou os seus pecados. Que lá na cruz o Filho de Deus, de uma vez por todas, deu a ele uma nova chance, uma nova oportunidade, deu a ele uma nova vida. O hino serviu como um momento poético em que o autor pôde expressar a sua experiência, o seu encontro com Jesus, e o que é que ele experimentou, experienciou depois disso. E à medida que esses hinos começaram a ser cantados nas nossas comunidades, eles se tornaram inspirativos, não é? A gente canta e vê que a experiência do autor não é só uma experiência do autor, a experiência do autor é um testemunho na vida dele daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz. Então é isso que os salmos fazem. Os salmos contam as experiências de seus autores em diferentes momentos de suas vidas, de suas existências, do seu relacionamento com Deus. Mas essas experiências, elas são registradas exatamente para mostrar isso para a gente. Do jeito que Deus agiu, atuou, operou na vida deste ou daquele, essa é a maneira com que Deus age nas vidas de pessoas que vivem as mesmas situações. Então, se a gente pensasse assim, qual que seria um tema que conduz todo o livro dos Salmos? Nós diríamos que o tema seria Deus é louvado em cada circunstância da vida. Quando você começa do Salmo 1 até o Salmo de número 150, é isso que você vai encontrar. O próprio termo salmos, no hebraico, Tehillim, essa expressão fala disso, de louvores. O próprio nome hebraico, salmo, já fala disso, louvores. Então, no livro dos Salmos, o que a gente encontra é exatamente isso. Louvores são dados a Deus em cada circunstância da vida. Sejam elas boas, sejam elas desafiadoras, sejam elas ruins, sejam elas desastrosas. Deus é louvado em cada momento, em cada situação, em cada circunstância. E é nesse particular que esse livro acaba trazendo uma riqueza, uma herança espiritual extraordinária para a fé judaica durante toda a história deles e para a fé cristã, para mim e para você em particular. Uma outra peculiaridade em relação ao livro dos Salmos, isso é importante também, é que esse livro ele é composto, ele é organizado, porque são muitos capítulos, são 150 capítulos, ele é organizado com pequenos blocos de livros que foram colocados um após o outro a partir de determinadas afinidades, determinados assuntos que esses blocos de livros vão tratando. Então, por exemplo, quando a gente fala do livro dos Salmos, eu poderia dizer assim, o grande livro dos Salmos, esse livro que tem 150 capítulos, ele é formado, ele é constituído por 5 pequenos livros. Então, o livro dos Salmos, ele tem 5 divisões, essas divisões são chamadas também de livros. O grande livro dos Salmos é formado de 5 pequenos livros, ou 5 grupos menores de capítulos que são constituídos em livros. E uma questão interessante em relação a isso tem a ver com a tradição judaica, com a maneira com que eles veem esse livro que é escrito para o louvor e para a adoração a Deus na liturgia deles. Uma questão interessante é que eles vão dizer que esse salmo ele é dividido em 5 partes, seguindo aí a estrutura daquilo que eles chamam de Torá, que é o livro da lei deles. Como o livro da lei, aqueles primeiros 5 que a gente estudou lá no início, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como o livro da lei ele tem 5 partes, ele é dividido em 5 livros, os 5 livros de Moisés, à medida que o livro dos Salmos foi sendo organizado, ele foi organizado também de maneira que ele foi distribuído, esses 150 capítulos, em 5 livros. E o que é interessante é que cada um desses livros, ele retrata, assim, mais ou menos, um elemento, eu vou usar essa expressão aqui, daquilo que a gente encontra lá no Pentateuco. Por exemplo, o livro 1 dos Salmos. O livro 1 dos Salmos vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Do 1 ao 41 é o livro 1 dos Salmos. Esse livro, ele tem uma correlação com o primeiro livro do Pentateuco, que é o livro do Gênesis. E por que existe essa correlação? Porque enquanto o livro do Gênesis vai falar sobre o homem, sobre a criação, sobre a queda e sobre a redenção, no livro dos Salmos, do capítulo 2 em particular, o primeiro vai servir como introdução do texto como um todo. Mas do 2 até o 41 a gente vai ver essa ênfase.
O Salmo vai falar sobre o ser humano, o Salmo vai falar sobre a criação do ser humano, o Salmo vai falar sobre a queda, o Salmo vai falar sobre a redenção. Basta a gente ler o Salmo 8. O Salmo 8 fala exatamente disso. Davi está extasiado diante de Deus. Quem é o homem imortal para que te lembres dele, para que dê a ele poder e autoridade sobre toda a sua criação. O Senhor o fez menor do que os anjos, um pouco menor do que os anjos. Então, esse primeiro livro ele tem uma correlação com Gênesis, porque trata de questões que a gente encontra lá no primeiro livro das Escrituras. O segundo livro dos Salmos vai do capítulo 42 até o 72. Esse é considerado o segundo livro, e nele a gente vai encontrar aquilo que geralmente a gente encontra no Êxodo. O Êxodo fala de cativeiro e fala de redenção. Cativeiro e redenção são temas centrais que a gente encontra no segundo livro do Pentateuco, que é o livro do Êxodo. E nesse segundo livro dos Salmos, do capítulo 42 até o 72, essa mensagem vai aparecer aqui e ali o tempo todo. Cativeiro, redenção, são temáticas que o tempo todo aparecem por ali. Terceiro livro dos Salmos vai lá do capítulo 73 até o capítulo 89. É o livro, ou corresponde ao livro de Levítico. Levítico, por exemplo, vai falar sobre o santuário, vai falar sobre o culto. É isso que a gente tem em Levítico. E aí uma coisa importante em relação a esse terceiro bloco de livros aí no Salmo, 73 a 89, é que grande parte desses salmos são escritos por Asaf ou pelos filhos de Coré, que eram levitas, que estavam diretamente envolvidos na adoração. E essa vai ser uma temática desse terceiro livro dos Salmos. O quarto livro, que vai do capítulo 90 até o capítulo 106, ele é paralelo a Números. O livro de Números, se vocês se lembram bem, fala da peregrinação do povo de Israel durante 40 anos pelo deserto. E esses salmos aí do 90 ao 106 vão falar exatamente de peregrinações. Essa vai ser uma temática. O último bloco, o livro 5 dos Salmos, vai do 107 até o 150. Tem uma relação direta com Deuteronômio. Em Deuteronômio a gente tem uma revisão da história do povo de Israel e uma série de ordens, de mandamentos da parte de Deus para o povo de Israel, porque eles vão entrar na terra de Canaã. E nesses salmos de 107 a 150 nós temos exatamente isso, o valor da importância da palavra de Deus como elemento que vai direcionar as vidas das pessoas. Basta a gente, por exemplo, pensar o Salmo 119, que é o salmo inteiro escrito com o propósito, com a finalidade de mostrar o valor, a importância da palavra de Deus na condução das vidas das pessoas. Então, essa quíntupla divisão, essa divisão em 5 partes no livro dos Salmos existe, e a tradição judaica geralmente vai dizer que isso tem a ver com a maneira com que o Pentateuco ele foi distribuído ali, tem uma relação com esses conteúdos. Mas, deixando essas questões agora para trás, essas são questões importantes que envolvem o livro dos Salmos. É preciso a gente ter pelo menos essa ideia para que outra vez que a gente começar o nosso processo de leitura dele, a gente não leia o Salmo simplesmente como se fosse qualquer outro livro da Bíblia, mas leia o Salmo com o propósito que ele tem. Leia os Salmos pensando isso. À medida que eu estou lendo, eu estou observando pessoas que estão expressando as suas emoções de forma poética diante de Deus. Por isso eles vão usar figuras de linguagem o tempo todo. Por isso eles vão usar hipérboles, às vezes eles vão usar expressões que exageram determinadas situações diante de Deus. É por isso, essas linguagens exageradas, figuradas que vão sendo utilizadas, elas têm a ver com o estilo poético, é o jeito que a pessoa tem de expressar a sua emoção, a sua relação diante de Deus. E quando a gente entende realmente o coração de alguém que está expressando, através das falas aí diante de Deus, a gente percebe com clareza o que é que a pessoa quis dizer a Deus, como Deus agiu em relação a essa pessoa e o que é que isso pode significar para nós hoje. Então, voltando aqui para o livro, capítulo 1 do livro dos Salmos, que é onde nós vamos colocar a nossa atenção. Então, eu já disse para vocês no início da minha fala hoje que o capítulo 1 ele é a porta que se abre para a leitura do restante dos Salmos. Então, o prefácio, a introdução, a porta que apresenta para a gente o conteúdo que nós vamos encontrar no restante do livro dos Salmos, ele está exatamente centrado aqui nesses 6 versículos. Se a gente entender exatamente o que esses 6 primeiros versículos têm a comunicar, quando a gente for ler o capítulo 2 e 3 e dar seguimento à nossa leitura no livro dos Salmos, a gente já sabe exatamente o que é que nós vamos encontrar durante as nossas leituras, durante as nossas reflexões. Salmo 1 começa com uma expressão
começa com a palavra bem-aventurado. Esse é o primeiro termo, é a primeira expressão. Da mesma forma que o Salmo primeiro ele abre o bloco de 150 salmos, a palavra hebraica ashrei, ela, que é traduzida aqui como bem-aventurado, ela é a primeira palavra que abre esse primeiro capítulo dos Salmos. E essa palavra é traduzida aí para nós por bem-aventurado, algumas Bíblias vão trazer por feliz, outras Bíblias talvez vão trazer aí como tradução privilegiado. Tem uma série de possibilidades de se traduzir o termo, mas nos moldes que ele aparece por aqui, uma boa maneira de traduzi-lo seria premiado com felicidade. Essa expressão, esse neologismo que eu estou utilizando aqui para traduzir o termo bem-aventurado, talvez ele esclareça melhor o conteúdo do restante desse capítulo 1. Esse ashrei, ou esse bem-aventurado, esse feliz, que pode estar aí na sua Bíblia, poderia ser traduzido como premiado com felicidade. Qual a intenção, então, do Salmo 1? Qual a intenção de todos os salmos a partir desse primeiro termo? O Salmo 1 quer dizer para a gente que nós vamos encontrar no conteúdo dele, depois no conteúdo do restante desse material, a chave para a gente descobrir o real sentido, o real significado da felicidade. No final das contas, a nossa vida ela não gira exatamente em torno disso. A gente não organiza toda a vida, a gente não toma decisões durante toda a nossa jornada, sempre estabelecendo a felicidade como alvo maior da nossa vida, da nossa existência. Tudo que a gente faz em busca de felicidade, em busca daquela sensação prazerosa de que nós nos encontramos enquanto pessoa, e não apenas nos encontramos enquanto pessoa, mas que nós descobrimos o real sentido, o real significado da nossa existência. A felicidade absoluta, ou a felicidade plena, é quando a gente finalmente descobre quem nós realmente somos, é quando nós temos o encontro real com o nosso eu interior, a gente descobre quem realmente nós somos, e quando a gente descobre qual é o real sentido, o real significado da nossa existência enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Quando eu sou confrontado com isso, sou confrontado comigo mesmo, sou confrontado com o real sentido, com o real significado da minha existência. Quando eu finalmente descubro que eu fui criado por Deus e fui criado para a glória de Deus e que a minha vida só tem sentido quando ela é destinada para glorificar a Ele. Eu não estou falando quando eu racionalizo esses conceitos e expresso de forma inteligível esses conceitos, como eu fiz agora. Mas eu estou falando no contexto de Salmos. Quando isso deixa de ser só palavra, fui criado para a glória de Deus e a minha vida só faz sentido se for vivida para glorificar a Deus. Isso é um conceito teológico, isso é um conceito bíblico. Mas alguém pode dizer isso todos os dias. Eu fui criado para a glória de Deus e a minha vida só faz sentido se for vivido para a glória dele. E isso pode não significar absolutamente nada para você, além de uma fala, além de uma expressão racional de alguma coisa que supostamente você acredita. A proposta dos Salmos, e ela é expressa a partir dessa primeira palavra, ashrei. A proposta dos Salmos é dizer isso. Você quer descobrir o caminho da felicidade? Você quer ser premiado com a felicidade? Você quer realmente descobrir o que é que significa ser criado por Deus, ser criado para a glória de Deus e viver para a glória dele? Quer entender exatamente o que é que significa isso? Você quer permitir que o verbo se torne carne? Que o conceito se torne emoção, vivência, que depois vai se concretizar em ações? Quer ver isso acontecendo na prática? A proposta que o Salmo faz é: eu vou dizer para você qual o caminho, vou mostrar para você o caminho que aqueles que foram premiados com a felicidade trilharam.
quer ser premiado com a felicidade, quer entender o que significa felicidade plena, quer descobrir a felicidade plena, quer experienciar na sua vida, na sua existência, a felicidade plena. A proposta dos Salmos é exatamente mostrar isso para você. O bem-aventurado aqui é premiado com felicidade. E aí o Salmo continua dizendo, premiado com felicidade é o varão, é o homem, é a pessoa. E aí ele primeiro começa mostrando aspectos negativos, coisas que aquele que é premiado, o que aquele que deseja ser premiado com a felicidade precisa evitar. É muito interessante isso. Os primeiros 3 versículos, o Salmo é dividido em 6 versículos. Os primeiros 3 ele fala sobre o justo. Os últimos 3 ele fala sobre o ímpio. Ele começa falando aqui sobre o justo, que a pessoa que vai ser premiada com a felicidade é uma pessoa justa, mas primeiro ele mostra o que significa ser justo. Ele diz, alguém que recebe essa condição, esse status, ou que está apto a ser premiado com a felicidade, é alguém que não anda segundo o conselho dos ímpios, é alguém que não se detém no caminho dos pecadores, e é alguém que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele começa tratando a pessoa que é apta a receber o prêmio da felicidade, mostrando o que essa pessoa não faz. E aqui a gente tem uma trilogia importante. Na cabeça dos judeus, eu já disse para vocês, as coisas funcionam de forma concreta. É vivo, não é? É vivo. Ele usa 3 verbos aqui nesse primeiro versículo. O primeiro verbo é ralar, que é o andar, que não anda no conselho do ímpio. O segundo verbo é o amad, que não para ou não se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro verbo é o yashav, que é o assentar-se. Então, tem uma trilogia aqui, andar, parar, sentar. Olha como que a cabeça de um judeu funciona de forma concreta, né? Ele está pensando, enquanto ele mostra quem é a pessoa apta a ser premiada com a felicidade, ele mostra de forma concreta isso. A pessoa que é apta a ser premiada com a felicidade, primeiro, ela não anda. Está pensando em alguém que está andando. Ela não anda, ela não caminha. Ela não caminha no conselho dos ímpios. Falar em caminhar no conselho aqui é falar exatamente disso, de alguém que não anda segundo a filosofia daquilo que o autor aqui está chamando de ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio, e há uma palavra específica para tratar esse indivíduo aqui, rachá no hebraico, é a palavra que traduz-se aí como ímpio. O ímpio é alguém, e isso é importante para a gente, que já tem a sua disposição interior, que dentro dele, que na cabeça dele, que no coração dele, que nas motivações dele, ele já está totalmente comprometido com o pecado. Ele está totalmente comprometido com tudo aquilo que é contrário a Deus, que é contrário à vontade de Deus. Então, falar de alguém que não anda no conselho dos ímpios é falar de alguém que não se permite ser dirigido, ser direcionado, ser orientado por filosofias, por conselhos de pessoas que já têm de forma bem definida dentro de si mesmas que elas são contra Deus, que elas não têm compromisso com Deus, que elas não têm aliança com Deus, que elas não têm conhecimento de Deus, que elas não têm relacionamento com Deus e que elas não desejam tê-lo. Quer descobrir o caminho para receber o prêmio da felicidade? Vamos começar mostrando aquilo que aqueles que recebem o prêmio não fazem. Primeiro, eles não andam no conselho dos ímpios. Primeiro, eles não permitem que os seus passos sejam guiados, sejam conduzidos, sejam direcionados por conselhos,
por orientações, por exemplos, por modelos de vida de gente que não conhece a Deus. Isso é altamente preocupante para nós, no nosso tempo, na nossa época, dos digitais influencers de diferentes áreas. As pessoas vivem hoje o tempo todo guiadas, direcionadas, orientadas por esses seres angelicais midiáticos que estão voando por aí. E aí eu me preocupo comigo enquanto cristão e me preocupo com você enquanto cristão. Quem são os seus verdadeiros influenciadores? Quem gosta de música, né? A gente tem muitos músicos aqui na igreja, louvado seja o Senhor por isso. Quem que é o seu verdadeiro influencer? Você caminha e não tem problema nenhum em a gente ter pessoas que nos inspirem, nenhum problema em relação a isso, isso é do ser humano. Mas me preocupa às vezes que pessoas que professam a fé em Jesus e que adoram a Deus nos púlpitos, têm cantores mundanos, né? Cantor de rock, cantor de rap, cantor de um monte de coisas lá fora. A pessoa não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus, as suas produções, elas são produções alheias a qualquer tipo de princípio ético ou moral vinculado com as Escrituras. Mas a pessoa simplesmente se sente atraída por esse tipo de influenciador e assume que determinados elementos da vida dessa pessoa servem como elementos inspirativos para ele. A nossa juventude de hoje, não é? Os tatus aí, né? Meninos e meninas que vão tatuando o corpo todo e vão colocando isso como influência. Gente que não conhece a Deus, não teme a Deus, não honra a Deus, não ama a Deus. Mas você acha bonitinho porque a pessoa, a menininha bonitinha, a imagem que ele faz ali é bonitinha. Tem muita gente que o segue e acha que isso é legal para o tempo, para a época que a gente está vivendo. Que isso identifica o jovem, que isso mostra de que geração o jovem é, se ele é da geração Y, da geração Z, da geração sei lá o quê. E aí o irmãozinho, a irmãzinha, pum, tatua aqui, pum, tatua aqui, pum, tatua aqui, pum, tatua aqui, por quê? Porque o principal influencer dele ou dela diz que isso é legal, diz que isso é uma coisa que faz com que a pessoa seja ela mesma. E aí depois que você se deixa influenciar por alguém que não ama a Deus, aí você se torna influenciador daqueles que amam, né? Porque você professa a fé, você não diz de onde é que você extrai as suas fontes. Quem supostamente segue os seus passos só olha para você, e quando a gente pensa que não, olha a bola de neve. Homens que se deixam guiar por supostos orientadores, mulheres, esposos, sexólogos. Tem gente aí para influenciar todo mundo. Agora, o que o salmista está dizendo? Primeiro, ele está dizendo, se você quer ser premiado com a felicidade, então você precisa aprender isso. Seus pés, os seus passos, as suas ações não podem ser motivados por aqueles que não conhecem a Deus, por aqueles que não têm compromisso com Deus. E o termo ímpio aqui não fala só de alguém que não conhece a Deus ou que não tem compromisso com Ele. O termo ímpio fala de alguém que age de forma contrária aos princípios de Deus. Então não é só o fato de alguém não ser cristão, mas é o fato de alguém rejeitar. Rejeitar Deus, rejeitar os princípios de Deus e decidir viver avesso à vontade de Deus. Quem quer ser premiado com a felicidade não caminha, não escuta, não se deixa influenciar pelos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O deter é parar. Ele não só não escuta, como ele não para observar o que o ímpio está fazendo e para fazer a mesma coisa que o ímpio está fazendo. Isso aqui é efeito cascata. Ele não escuta o conselho. Por quê? Porque se ele escutar o conselho, ele vai parar. Se ele escutar o conselho, ele vai parar. Vai parar para quê? Para fazer aquilo que aconselharam ele a fazer. Por isso, primeiro não escuta o conselho do ímpio, depois não para no caminho dos pecadores e finalmente não se assenta na roda dos escarnecedores. O ímpio é aquele que as suas motivações internas estão separadas, estão distantes de Deus. Não anda no conselho dos ímpios.
Não se detém no caminho dos pecadores. O pecador é aquele que faz, o pecador é aquele que age, o pecador é aquele que realiza, é aquele que externaliza, é aquele que pratica o pecado. E não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que se senta, é aquele que sente prazer, é aquele que se sente em casa, no meio de gente que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que zomba de Deus, que despreza de Deus. É a pessoa que simplesmente adquire prazer em fazer aquilo que é desagradável a Deus. É a pessoa que simplesmente tem prazer em pecar contra Deus, tem prazer em fazer aquilo que é desagradável a Ele. Então o salmista diz, a pessoa que quer ser premiada com a felicidade, ela não escuta conselho de quem não caminha com Deus, ela não para pensar se isso poderia ser útil ou não, porque ela vai ser enganada, ela vai ser iludida e ela vai praticar isso. E se ela não escutou o conselho, então ela não vai correr o risco de parar no caminho, de cometer o pecado, de ter prazer depois no pecado, e de finalmente se identificar como um daqueles que praticam o pecado. Esse é o perfil negativo daquele que vai ser premiado com a felicidade. Não vai escutar o conselho do ímpio, não vai parar para fazer aquilo que o ímpio faz, nem vai sentar no meio deles para celebrar o pecado, para se alegrar com eles, por causa de suas transgressões. Ao contrário, o salmista diz para a gente, o que essa pessoa que vai ser premiada com a felicidade, ela faz, é colocar todo o seu prazer, é colocar todo o seu coração, é colocar todo o foco da sua vida, da sua existência na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavrinha que se traduz aqui por medita, no nosso português, é um termo estranho, uma expressão que eu não sei nem se existe na nossa língua portuguesa, que seria monologar. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei monologa. Monologar é uma pessoa ficar conversando com ela mesma a respeito de alguma coisa. A gente, às vezes, se pega fazendo isso. A gente o tempo todo está conversando com a gente mesmo, né? O tempo todo você, na sua cabeça, está conversando com você mesmo. Até aí está tudo bem. O problema é só quando a gente começa a conversar com a gente mesmo de forma audível, né? E deve ter alguma coisa assim que pode estar saindo do controle, então é hora de cuidar. Mas o que o salmista está dizendo é isso. A pessoa que vai ser premiada com a felicidade, o prazer dela, a alegria dela, aquilo que vai nortear os passos dela, que vai motivá-la, aquilo que vai nortear as ações dela, que vai fazer ela parar, e aquilo que vai trazer prazer a ela, que vai fazer ela se assentar e ficar feliz, é conhecer a lei do Senhor e caminhar de acordo com essa lei. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei monologa, na sua lei medita. Na lei de Deus, ou a respeito da lei de Deus, ela conversa consigo mesma dia e noite, o tempo todo. Isso aqui não está falando de leitura devocional que a gente faz de Bíblia, né? Eu leio um capítulo hoje, leio outro capítulo amanhã. Isso aqui está falando de gastar tempo, entendendo, buscando compreender, perguntando onde é que eu posso aplicar isso na minha vida, se perguntando de que maneira essas verdades da palavra de Deus, elas podem ser úteis a mim. Seu prazer estar na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Essa é a pessoa que vai ser premiada com a felicidade. Aí o autor usa aqui uma imagem, eles sempre trabalham de forma imagética. Deixa eu explicar para você aqui de forma mais clara. O que acontece com uma pessoa assim? Com uma pessoa que não anda no caminho do ímpio, que não para no caminho do pecador, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que, pelo contrário, centra o seu coração, centra as suas atenções e intenções em conhecer, em compreender e em viver de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu explicar para você, só para você entender o resultado disso. Ele diz, uma pessoa assim, ela será como uma árvore plantada junto a mananciais de água. Quem aqui nunca viu isso? Uma árvore plantada próximo a um córrego, uma árvore plantada próximo a um ribeiro de água. Todo mundo já viu isso. O autor está usando aqui linguagem figurada para mostrar para a pessoa qual vai ser o resultado final disso.
Uma árvore plantada junto a ribeiros de água é uma árvore que não nega fruto. Ela dá fruto na estação apropriada e as folhas não secam. Que é uma melhor imagem, uma melhor figura, uma melhor exemplificação do que significa felicidade. Ele diz, dá fruto na estação apropriada, as folhas não secam, e ele termina dizendo assim, e tudo quanto fizer, prosperará. O real sentido, o real significado de felicidade é poder viver isso aqui. Isso aqui é a plenitude da plenitude. É ser plantado junto aos rios de água da vida. Se a Bíblia é a palavra de Deus e se eu começo a viver de acordo com essas orientações, então a água da vida começa a jorrar nos meus pés e digamos que eu agora seja uma árvore. E essa água da vida vai fazer com que eu produza frutos, vai fazer com que as minhas folhas permaneçam sempre verdes, que eu permaneça sempre viçoso e vai fazer com que eu seja bem-sucedido em tudo quanto eu fizer. É isso o segredo da felicidade. Agora, a Escritura podia parar por aqui, mas já que ela começou dizendo que quem quer ser feliz não pode andar como ímpio, então ela precisa dizer qual vai ser o destino dos ímpios. Ela diz, a partir do versículo 4, não são assim com os ímpios. Não é isso que acontece com aquela pessoa que internamente já decidiu que não vai caminhar com Deus, que vai caminhar com seus próprios pés e que fica tentando incentivar você o tempo todo a não andar de acordo com a vontade de Deus, mas a andar de acordo com seus próprios princípios, ou com os princípios que essa pessoa mostra, aponta para você. O texto está dizendo, não é isso que vai acontecer com os ímpios. Pelo contrário, os ímpios são como a moinha. Os ímpios são como a palha que o vento leva, que o vento carrega. Aqui, novamente, a gente tem uma figura de linguagem. O trigo é colhido, o trigo é batido e geralmente é colocado em cima das colinas. E quando vem o vento, é a força do vento que faz com que a palha seja levada e que fique apenas o trigo. Diferente do justo, que é a árvore viva, que dá frutos, que as folhas permanecem verdes e que prospera, que está bem enraizado, que está bem fixado. O ímpio é como palha seca, que já está morta. Não tem raiz, não tem absolutamente referencial nenhum. Ele é aquilo que é descartado, é aquilo que é lançado fora. Ele é como a palha que é levada, é como a palha que é conduzida pelo vento, que é espalhada pelo vento. E aí ele termina no versículo 5 e 6 dizendo, pelo que o ímpio não subsistirá no juízo. Vai haver um dia de prestação de contas, e nesse dia de prestação de contas, por mais que o cara ou a cara tenham sido bem-sucedidos aqui nesse mundo, nessa vida, e tenham influenciado, e tenham blasfemado horrores contra Deus, e contra tudo que tem a ver com Deus, e tenha sido bem-sucedido, e tenha morrido, e tenha sido assim sepultado em um caixão de ouro, e tenham edificado uma lápide a ele, dizendo que esse foi o grande indivíduo que contribuiu para a humanidade se livrar de uma vez por todas da ideia de Deus. Ainda que a pessoa humanamente, socialmente falando, tenha sido considerada a pessoa mais bem-sucedida, que viveu sem Deus ou longe dele. O que o Salmo traz para a gente é que o ímpio não subsistirá no dia do juízo. Haverá um dia de prestação de contas, e nesse dia ele não vai permanecer de pé. O ímpio não vai subsistir, não vai permanecer no dia do juízo, e os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Se você começa a se identificar com qualquer fonte que não seja a Escritura, se você começa a se identificar com qualquer referencial que não sejam os princípios da Escritura, os princípios cristãos, os princípios que devem nortear a sua vida, você não vai permanecer na congregação, na comunidade. Você vai se sentir incomodado. Palavras como essa que eu estou ministrando para você nessa manhã vão chatear você a ponto de você querer buscar outro rumo, ou buscar outra igreja, onde as pessoas preguem um evangelho mais light. Esse negócio de ficar dizendo essas coisas esquisitas no tempo que a gente está vivendo, não tem espaço mais para essas coisas. Então rasga a sua Bíblia. Toca fogo nesse negócio que você carrega nas mãos e que chama de Bíblia.
Rasga isso. Escreve uma nova Bíblia. Escreva um novo texto sagrado. Faz isso. Porque enquanto isso aqui for referência para a gente, e eu não estou aqui dizendo o que é que eu acho, o que é que eu penso, o que eu estou dizendo é o que está escrito aqui. Enquanto isso aqui for referência para a gente, ou nós vamos seguir o caminho daquele que quer ser premiado com a felicidade, ou então a gente pode seguir o caminho do ímpio. Pode seguir se quiser. Mas precisa entender com bastante clareza que ele não vai substituir no dia do juízo, que os pecadores não vão permanecer na congregação dos justos, você não vai conseguir continuar caminhando com o povo de Jesus se você de fato não se identificar com esse povo. E aí o Salmo termina dizendo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece. O Senhor olha para cada um de nós aqui nessa manhã e Ele identifica cada um de nós, pessoalmente, particularmente, individualmente. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece as intenções dos justos. O Senhor conhece as ações dos justos. O Senhor conhece o prazer do justo, onde está. O Senhor conhece o caminho dos justos. Isso implica em dizer que todas essas boas promessas feitas aqui, elas vão se cumprir, e vão se cumprir de forma irrevogável na vida deles. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas aí a exortação termina dizendo, todavia o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios vai levar à perdição. Então o Salmo 1 abriu para você as portas para a leitura do restante dos Salmos. O que é que você vai encontrar nos Salmos? Nos Salmos você vai encontrar a chave. Nos Salmos você vai encontrar o perfil daquele que vai ser premiado com a felicidade. E ao mesmo tempo vai notar o tempo todo que muita gente não vai querer seguir esse caminho, muita gente não vai querer se orientar de acordo com esses princípios, vai assumir uma posição contrária, que é a posição do ímpio. O capítulo 1 já disse qual vai ser o fim do ímpio, e o restante dos Salmos vai dizer a mesma coisa. A partir de diferentes experiências, a partir de diferentes contextos, a dinâmica vai ser sempre essa. Quer ser feliz? Concentre-se na lei do Senhor, pense a respeito dela, aprenda essa lei, viva de acordo com elas. Caminhe, pare, sente, tenha prazer nisso. Quer não descobrir o caminho da felicidade, quer continuar vivendo uma vida sem razão de ser, sem sentido? Siga o conselho do ímpio, pratique as ações dele, tenha prazer nas coisas que ele faz, mas lembre-se disso. Um dia você vai se apresentar diante de Deus em juízo, como eu vou me apresentar, como todos nós iremos nos apresentar. E nesse dia que nós tivermos que nos apresentar diante dele, aí nós vamos ver a verdade dessa palavra. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche seus olhos, coloque o seu coração nesse momento diante do Senhor. E peça a Ele que te ajude a buscar incessantemente o prêmio da verdadeira felicidade. Essa é uma busca que dura toda a nossa vida, toda a nossa existência. Nós somos pessoas que vamos nos constituindo pessoas durante a jornada, durante a caminhada da nossa vida, da nossa existência. Então, enquanto eu e você estivermos vivos, nós nunca vamos encontrar a plena felicidade, porque a gente vai estar sempre descobrindo novas maneiras de servir a Deus, de honrar a Deus, de amar a Deus. E à medida que isso for acontecendo, cada vez mais, Deus vai acrescentando aos nossos corações alegria e prazer de viver, prazer de existir. Então pense nisso, reflita a respeito disso, leia esse salmo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e depois leia o livro dos Salmos e pense nessas coisas. Deus quer premiar com você com felicidade, Deus quer dar a você o real sentido, a real razão da sua existência. Deus quer que você viva os seus anos de vida, sejam poucos ou muitos, em máxima plenitude. E só depende de você, é uma escolha que você faz. Ou você segue a orientação de Deus, ou você dá ouvidos ao conselho dos ímpios. Escolhe quem vai orientar os seus passos. Agora, o destino final, o juízo vai trazer, e Deus vai ser implacável em relação a isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero
Louvar o Teu nome, Senhor. Louvar o Teu nome porque a Tua palavra é fiel, porque a Tua palavra, Deus vivo, ela é verdadeira, porque a Tua palavra, Pai Celestial, ela traz luz, ela traz entendimento a todos nós, ela traz clareza às nossas vidas. Senhor, nos ajude, Senhor, nos oriente, Senhor, nos abençoe. Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha compaixão, Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia do Teu povo. Nos ajude, Deus vivo, nos ajude, Deus bendito, a direcionar os nossos passos, a direcionar a nossa vida de acordo com os Teus princípios, de acordo com a Tua vontade. Não permita, Pai Celestial, que o ímpio seja o nosso guia, que o conselho do ímpio seja a nossa instrução. Não permita, Pai Celestial, que as práticas dos pecadores sejam as nossas práticas. Não permita, Deus vivo, que o prazer que o pecador tem no pecado, que isso se reflita na nossa vida, porque caso isso aconteça, Deus vivo, nós podemos perder o nosso lugar na congregação dos santos, nós podemos perder o nosso lugar na família de Deus. Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia de todos nós, nos oriente, nos ajude, Senhor, nos oriente, nos ajude, Salvador bendito, a ter prazer na Tua lei, a amar a Tua lei, a aprender a Tua lei, a viver de acordo com a Tua orientação, porque é isso que o Senhor deseja para nós, ó Deus querido, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, e certamente o Senhor está pronto, disposto a abençoar todos aqueles que decidirem viver de acordo com esses princípios. Louvado seja o Teu nome, Paizinho Celeste, por cada misericórdia que tem sido manifestada a nós, por cada cuidado sobre as nossas vidas. Continua nos orientando, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe.